Você acha que uma fazenda tranquila pode ser o cenário de um confronto intenso? Imagine uma terra aparentemente simples, até que se descobre que o dono da propriedade não é um agricultor qualquer, mas sim um ex-fuzileiro altamente treinado, com décadas de experiência em missões de alta complexidade. E quando o MST achou que estava prestes a fazer uma ocupação pacífica, mal sabiam que estavam caminhando direto para o território de um homem preparado para tudo. José Almeida, conhecido como Zé Almeida, era um homem que, aos 65 anos, decidiu se afastar da agitação da cidade e se refugiar no interior. Após perder sua esposa, Antônia, ele se mudou para uma fazenda isolada, onde podia plantar, criar seus animais e viver em paz com a natureza. Mas o que parecia ser um lugar perfeito para descanso e reflexão, logo se tornaria um ponto de tensão, quando membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, começaram a se aproximar da região. A princípio, parecia inofensivo. Alguns sinais de atividades nas redondezas, barracas armadas, grupos de pessoas se aproximando. Mas Zé Almeida sabia que algo estava prestes a acontecer. A fazenda, com suas cercas altas e placas de aviso, sempre havia sido sua fortaleza e ele não tinha intenção de permitir que fosse tomada. Ele havia preparado o terreno durante os anos de solitude, investindo em cercas reforçadas, sistemas de segurança improvisados e, principalmente, armadilhas que só um homem com sua experiência seria capaz de conceber. Quando o MST chegou, a tensão era palpável. Eles montaram suas cabanas nas proximidades, com a intenção de invadir a fazenda, como faziam em tantas outras propriedades. Mas antes de qualquer ação mais agressiva, um representante do movimento pegou o megafone e anunciou com autoridade: Zé Almeida, retire-se de sua propriedade. Estamos ocupando essa terra em nome da justiça. O silêncio na fazenda era ensurdecedor. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento, batendo nas placas de advertência que Zé havia colocado ao longo da propriedade. Propriedade privada, não ultrapasse. O único sinal de vida, além do murmúrio distante dos invasores, eram os símbolos de caveira, que mais do que simples avisos, representavam a seriedade de Zé Almeida em defender o que era seu. Após tentativas fracassadas de comunicação, o MST decidiu agir. Sem mais aviso, começaram a cortar as cercas que delimitavam a propriedade de Zé Almeida, movendo-se com a confiança de quem acredita ter o controle da situação. Mas o que eles não sabiam era que o terreno não estava apenas cercado, mas cuidadosamente preparado para um confronto, caso fosse necessário. Zé Almeida observava tudo de dentro de sua casa, com a calma de quem sabe que está no controle. Sua experiência militar o fazia ver o mundo de uma maneira diferente, sempre em busca de estratégias e soluções que os outros nem imaginavam. Ele sabia que a melhor defesa era uma boa preparação, e isso estava claramente demonstrado no terreno da fazenda. Cada canto, cada curva da propriedade tinha um propósito. Os invasores começaram a cortar as cercas com seriedade, acreditando que a propriedade de Zé seria uma ocupação simples. Mas assim que avançaram alguns metros, um som estridente cortou o ar. Foi o barulho de uma corda sendo acionada. De repente, um dos membros do MST caiu em um buraco profundo, coberto com galhos e folhas, com espinhos afiados e veneno de cobra espalhado nas bordas. Gritou de dor, mas o som foi abafado pela intensidade do ambiente. Os outros membros correram para ajudá-lo, mas ao fazer isso, se depararam com mais armadilhas. Arame farpado, fios elétricos improvisados, até armadilhas com ursos, criadas com maestria por Zé, que conhecia a natureza e sabia como usá-la ao seu favor. A situação virou um caos. Aqueles que tentaram avançar se viam cada vez mais encurralados, feridos, sem entender o que estava acontecendo. Zé Almeida, silencioso e preciso, apenas observava,
sua mente calculando cada movimento. Enquanto alguns membros do MST estavam caídos nas armadilhas, outros ficaram com medo de continuar a invasão. A confiança inicial começou a se transformar em desespero. A tensão no ar era palpável. Mas então, o líder do grupo, com uma expressão de raiva e frustração, tomou uma decisão ousada. Agora, vamos invadir com tudo. A ordem foi dada, e os membros restantes começaram a avançar, ignorando as armadilhas à medida que podiam. Estavam determinados a tomar a fazenda a qualquer custo. Nesse momento parecia que a invasão poderia de fato acontecer, apesar dos obstáculos. Zé Almeida, porém, não estava apenas observando passivamente. Ele sabia que os invasores poderiam em algum momento ultrapassar as armadilhas iniciais, mas o seu terreno estava preparado para esse avanço. Ele havia armado cada canto com sabedoria, e a surpresa ainda estava por vir. Quando o líder do MST achou que estava próximo à casa, a última e mais perigosa armadilha foi acionada. Zé, com um movimento rápido, disparou um sistema de alerta no campo, que liberou uma nuvem de fumaça densa. Irrigadores giratórios com óleo quente fez cair uma chuva ácida. Esse era o último aviso para aqueles que insistiam em desrespeitar a propriedade. O líder foi atingido e caiu no chão, tossindo e tentando respirar. O grupo, que até então parecia ter forças renovadas, agora estava claramente desorientado. O caos se espalhou. Tentaram fugir, mas o terreno já estava suficientemente cercado, com os feridos incapazes de correr e o líder incapacitado. A invasão, que parecia ter um desfecho iminente, foi paralisada. O campo, que até aquele momento parecia uma simples fazenda, se tornara uma armadilha impenetrável. Os invasores estavam em pânico. O que parecia ser uma ocupação fácil se transformou em um pesadelo. O líder, que havia se arrastado até um canto da fazenda, ainda tossia e tentava recuperar o fôlego, mas era evidente que o veneno na fumaça havia o afetado de forma devastadora. Os membros restantes do MST estavam confusos, feridos e incapazes de reagir com clareza. Aqueles que não haviam caído nas armadilhas agora estavam presos em uma armadilha psicológica, com o medo tomando conta de suas mentes. Zé Almeida apareceu na porta, calmo e calculista, saindo de seu abrigo com a mesma tranquilidade com que abordava uma missão militar de alto risco. Ele estava longe de ser um homem comum do campo. Seus olhos, endurecidos por anos de treinamento e missões perigosas, brilhavam com uma intensidade que fazia qualquer um recuar. "Eu avisei vocês", disse Zé, com voz firme, mas sem raiva. Não havia necessidade de gritar. Seu tom de autoridade era suficiente. Ele já tinha preparado a fazenda para se defender, mas agora a lição precisava ser dada de forma clara. O líder, ainda ofegante, tentou se levantar, mas mal conseguiu se manter em pé. Ele estava desorientado, seu rosto vermelho pela fumaça e seus olhos marejados. "Você invadiu a minha casa sem pensar nas consequências. Achou que poderia simplesmente tomar o que é meu? Aqui não. E se tentar de novo, vai todo mundo levar chumbo." Os invasores do MST agora começaram a entender que haviam cometido um erro. Não estavam apenas invadindo uma terra, estavam desrespeitando a experiência e o legado de um homem que, por trás de sua aparência simples, havia enfrentado batalhas muito maiores. No fim das contas, os invasores aprenderam da pior maneira: terra tem dono, e quem tenta tomar a força pode acabar pagando um preço alto.